Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tá bom, né? Ninguém está ansioso aí não, né? Hoje nós vamos ter um encontro, um bate-papo aqui hoje, de frente com live, e nós vamos falar sobre saúde mental. A Camila já está aqui, a Débora já está subindo também, e a gente já vou fazer a apresentação dela, mas a gente já quer agradecer a Deus pela vida dela, que está aqui, né? E eu tenho certeza que Deus quer falar grandiosamente com a gente nessa noite, amém? Vamos fazer uma oração, gente, para a gente começar, então? Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Nós cremos que Teu Espírito Santo é quem dirige as nossas vidas, e queremos Te adorar, ó Pai, que este momento seja para o Teu louvor, para a Tua glória, que o Senhor nos ilumine e também quebrante o nosso coração, para que possamos crescer, para que possamos amadurecer e que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Assim eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gente. Deixa eu abrir minha colinha aqui. Bom, então, nós estamos aqui com a Débora, tá? Que ela é pedagoga com pós em neuropsicopedagogia. Ela atende no consultório crianças com síndromes e transtornos, atendeu o nosso convite, está aqui hoje para passar para a gente um olhar mais pessoal e mais profissional sobre a questão da saúde mental, tá bom? E quem não me conhece ainda, eu sou o Evaldo, também vou falar alguma coisa do que a Bíblia fala sobre ansiedade, sobre espera no Senhor, e a Camila também está aqui junto nesse nosso bate-papo aqui. Eu já vou, então, já fazer a primeira pergunta, então, para a Débora, tá? Essas perguntas, elas foram selecionadas, tá? Teve a caixinha de perguntas, então, nós também temos algumas perguntas que vieram das caixinhas, e outras que foram formuladas por aqui, tá bom? Gente, rapidinho, só um recado que a Jane esqueceu de dar no começo. Se você não colocou a sua pergunta ou a sua dúvida na caixinha do Insta, você pode procurar por quem era, esqueci. A Elisa. Está aqui, ó. Levanta aí, Elisa. Ela tem papel, caneta, você pode ir lá no cantinho, escrever sua pergunta, devolver o papel dobrado para ela, ninguém vai saber qual é a sua, tá bom? E aí a gente lê aqui, tá bom? Muito bem, é isso aí, exatamente. Por isso que estamos em 3 aqui, né? Um vai ajudando o outro. Bom, muito bem. Débora, é o seguinte, então, nós queremos fazer uma pergunta assim, olha, como a infância, ela pode impactar na nossa saúde mental na fase adulta? Graça e paz para vocês. É uma alegria muito grande estar aqui, tá? Tentando contribuir de alguma forma, né? A infância, ela é a base de tudo. Então, assim, a maioria dos transtornos que a gente vai ter na fase adulta, ela é causada na infância, né? E você me pergunta como isso? Toda a sua trajetória de vida, como você foi criado, os impactos que a vida social te proporcionou, o que você viveu. Agora, Evaldo, eu tenho nós aqui, né, já os jovens e adultos, a gente tentar não se vitimizar, né? A gente entende que a fase infantil ela é muito importante para a criação da fase adulta, e ela pode impactar, sim, mas a gente não pode se tornar vítima dos nossos traumas do passado, né? Nós que estamos aqui no ambiente cristão, a gente não pode, porque eu vivi isso, eu sou dessa forma, né? Mas a gente vai, mais para frente, tratar um pouquinho. Mas a fase infantil ela é a principal. Deixa eu pegar um gancho aqui rapidinho, né? Ela falou sobre traumas, sobre coisas que
aconteceram na nossa vida, que nos trouxeram essas dificuldades. E aí tem outras coisas que trazem dificuldades, que uma delas é a espera. Né? Para quem é do Live Mais, se está aí, sabe como é que é essa fase. Aí a minha pergunta para o Evaldo, né? À luz da palavra, como que a gente guarda o nosso coração e a nossa mente quando a gente junta toda essa nossa trajetória e mais essas coisas todas que não funcionaram como a gente esperava na nossa vida, seja na área sentimental, na área profissional, sei lá, o emprego que não veio, o estágio que não veio, a promoção que não chegou, os traumas familiares. Enquanto não vem a solução, o que a palavra diz, né? Como que a gente mantém a sanidade mental? Olha, eu acho que a espera, ela realmente é uma das coisas mais difíceis nessa fase que a gente está passando. Haja vista o mundo que a gente vive, o sistema, ele nos pressiona para algo imediato. Nós queremos as coisas de forma mais imediata, né? O mundo pós-moderno, ele é assim, dessa forma. E tem adentrado o coração dos jovens dentro da igreja também. Mas a pergunta é a seguinte, gente, o que é verdadeiramente que traz satisfação ao seu coração? Paulo, ele fala lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, ele fala assim, olha, eu aprendi a ter contentamento em toda e qualquer situação. Seja lá em cima, seja lá embaixo, seja com muito, seja com pouco. E aí ele complementa assim, ó, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a busca nossa é termos satisfação em Cristo. Cristo tem que ser o suficiente para a gente. Quando eu era jovem, né, não faz muito tempo não, né, como eu falo, ou pastoraria às vezes, né, mas eu tive uma experiência muito grande com isso. As coisas não estavam funcionando muito bem na minha vida, já era cristão, e eu estava indo para casa no meu carro, e eu até hoje, isso já fazem 20 anos, eu lembro dessa oração que eu fiz para o Senhor. E eu falei, Senhor, chega de mim, eu não quero mais controlar a minha vida. O meu coração quer isso, mas eu não quero mais assumir o controle disso. Toma o controle. E foi um momento de eu me derramar muito na presença de Deus, mas virou uma chave, gente. Porque a partir daquele momento, eu passei dificuldades, passei alegrias, mas eu comecei a encontrar contentamento em Cristo. O que a gente faz nessa espera, gente? Você desfruta. Você faz amizades, você celebra, você adora, você serve a Deus, você canta louvores, você procura ser o melhor naquilo que você está fazendo, você procura se desenvolver, você procura cuidar de você mesmo e procura em Cristo a suficiência para a sua vida. Então, é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos ter contentamento em Cristo e que Ele sempre seja o suficiente. E nesse momento de espera, a gente faz a nossa parte. No momento certo, Deus cuida de nós. Ele vai agir e vai nos abençoar. Débora, mais uma perguntinha agora, vamos lá. Ansiedade e depressão na infância, existe isso na infância? E caso esses sinais tenham sido ignorados na infância, como que a gente vai identificar isso nessa fase de juventude e por onde a gente começa a buscar ajuda? Eu até preparei aqui Está aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Até preparei aqui, a ansiedade e depressão na infância existe? Sim, né? E de acordo com o estudo da Universidade de São Paulo, 75% desses transtornos, ele inicia na infância, né? O Brasil, ele está em primeiro lugar da América Latina com números de ansiosos. Eu me assustei. Eu não esperava que fosse o Brasil,
né? Eu esperava que fosse outro país, mas não esperava de ser o Brasil. E nós estamos em primeiro da América Latina com o número de pessoas ansiosas. E como sinais, né, tendo sido ignorados na infância, como identificar na juventude? Tem vários, né? Mas eu listei só alguns aqui. Por quê? Porque o que acontece com várias pessoas é olhar os sintomas e depois ir lá no Google, né, e se diagnosticar. Puxa, então eu estou, né, com depressão e não, né? Não é essa a nossa meta aqui, mas tem alguns. A falta de motivação, o afastamento ou isolamento de atividades sociais, você não quer mais sair, né? Estou bem, eu vou ficar sozinho aqui, eu estou bem, mas na realidade não é, você não está bem. Problemas alimentares, né? Então, algumas questões de obesidade estão ligadas à ansiedade, à depressão, a comer compulsoriamente, e insônia ou distúrbio do sono. Não é só esses itens, mas esses são um dos principais para a gente começar a prestar atenção. E pode voltar. E eu vou um pouquinho mais além. Se você conhece alguém que tem essas características, algumas delas, aí você pode perguntar para mim assim, Débora, mas como eu faço para ajudar essa pessoa? Algo principal que você pode fazer, empresta teu ouvido. Isso é algo principal. E quando eu for contar aqui um pouquinho da minha experiência, eu vou contar o porquê. É muito importante você saber ouvir a pessoa. Evaldo, mais uma para você. Hoje eu estou cheia de perguntas, vamos ver se ele sabe da Bíblia mesmo. O que a Bíblia fala sobre ansiedade? Porque eu já ouvi muitas pessoas falando que você é cristão, você vai ser cristão e Deus vai mudar a sua vida, e essas coisas não podem fazer parte da sua vida se você tem ansiedade, se você tem tristeza e, sei lá, muitas preocupações assim, em excesso. Talvez você esteja em pecado, talvez você não tenha se convertido de verdade. Eu quero saber o que a Bíblia diz sobre isso. Sim, a Bíblia fala muito sobre isso, né? Ansiedade, e nós falamos, inclusive quem esteve aqui no sábado passado, nós falamos sobre as provações, que se alia um pouco, muitas vezes, às ansiedades que a gente passa. Mas eu vou citar 2 textos que são sempre importantes a gente lembrar. E, às vezes, a gente precisa até imprimir, colocar lá no nosso guarda-roupa, colocar em algum lugar que a gente sempre possa ver isso. O primeiro texto, ele está lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 em diante, quando Jesus ele começa a falar assim, olha, e vocês, por que vocês andam tão ansiosos? Falando sobre as solicitudes da vida. Por que vocês pensam tanto naquilo que vocês vão comer, no que vocês vão vestir, naquilo que vocês vão beber? Vocês precisam observar as aves do céu e os lírios do campo. Meu Pai, que está no céu, Ele sustenta todas elas. E vocês, filhos e amados e escolhidos de Deus, vocês não valem muito mais do que eles? E aí Jesus, ele continua e falando, por mais ansioso que você esteja, você acha que você pode acrescentar 1 milésimo de segundo na sua vida? Portanto, ele conclui, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Voltando àquela primeira resposta que eu dei, você precisa buscar a suficiência de Cristo na sua vida. Ele é o suficiente. Descansa em Deus, essa palavra resume, descansa no Senhor que Ele vai cuidar de você, e Ele cuida de todas as coisas. Muitas, a Débora depois pode até comprovar isso, né? Mas muitas das nossas preocupações, elas não acontecem, elas ficam só na nossa mente, nos atrapalham no nosso dia a dia, mas de fato elas não vão acontecer depois. Então Jesus lhe dá essa palavra, uma das palavras. E o segundo texto, eu queria citar Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8. Paulo fala assim para a igreja de Filipos, olha, vocês não
andem ansiosos por coisa alguma. É muito difícil. Você veja como naquela época a ansiedade fazia parte das igrejas, fazia parte do povo. E por que Paulo fala isso? Ele fala, olha, vocês ficam muito ansiosos, mas existe um antídoto para isso, para a sua ansiedade. Ele fala na sequência qual é o antídoto para a ansiedade. Antes, coloquem diante de Deus as vossas petições com súplicas e ações de graças. Qual é o antídoto para a ansiedade que Paulo está falando aí na palavra de Deus? Ore. Tenha relacionamento com Deus. Coloque diante de Deus as ansiedades que você tem. Na sequência ele fala assim, e o Deus trará paz ao seu coração. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Todos nós temos os nossos momentos de ansiedade. E o que nós precisamos fazer? Orar a Deus, colocar diante de Deus e descansar em Deus, porque Deus tem promessas para a gente e Ele cuida de nós. São os dois principais textos, dentre outros, que a palavra de Deus também coloca. Chegaram as perguntas surpresas aqui, ó. Deixa eu ver qual que vai ser primeiro. Tem duas aqui que eu acho que são sobre espera, então eu vou juntar, tá bom? Como orar e esperar pela pessoa certa, mas acho que a parte importante dessa pergunta é como não cair na carência. E a segunda é, sobre a área sentimental, o que seria esperar no Senhor? Boa pergunta, gente. A gente sempre recebe como resposta, espere no Senhor. Explica aí, Evaldo. E, calma que agora a letra embaçou aqui. Tá, ainda sobre a área sentimental, eu vou separar essa segunda parte da pergunta, vamos nessas duas aqui primeiro. Né? Como esperar pela pessoa certa e não cair na carência, como orar sobre isso, e o que seria especificamente esperar no Senhor? Olha, eu vou citar, então, reunindo as perguntas aqui, eu vou citar um pouco da experiência que a gente teve, que eu tive quando eu conheci a minha digníssima esposa. Que está aqui. Tá? Gente, ela tem a ver Deixa eu completar uma pergunta. Tá. Com quantos anos você conheceu a Su? 26. Com quantos anos vocês casaram? 27. Eu gosto de saber esses detalhes assim. Desculpa. Em um ano nós namoramos, noivamos e casamos pelas convicções, né? Eu ganhei dessa, hein? Você ganhou? Foi menos de 11. 8 meses. Ganhou mesmo. Vamos aprendendo, gente. 8 meses, 1 ano. Quem dá mais? Quem dá menos? Desculpa, é verdade, Jane. Você sabe que é difícil, muitas vezes, nós entregarmos tudo a Deus. A gente faz parte da igreja, nós congregamos, nós oramos, nós fazemos parte do ministério. Mas uma coisa, gente, é nós entregarmos totalmente a Deus. Eu vou ilustrar para vocês poderem entender o que aconteceu também na minha área sentimental. Não sei se vocês já ouviram a história do equilibrista que passava de um prédio para outro com uma corda, e ele foi entrevistado, e nessa entrevista o entrevistador perguntou para ele, você conseguiria passar desse prédio para o outro prédio em cima de uma cordinha? E ele falou, consigo. E aí ele replicou a pergunta, você acredita que eu posso passar? E o entrevistador falou, eu acredito sim, porque eu vi você passando várias vezes. E, de fato, eles foram na prática, e ele passou de um lado e voltou para o outro lado. E aí todo mundo aplaudiu, e aí o equilibrista perguntou, você acredita que eu posso passar essa cordinha com um carrinho de mão? E o entrevistador falou, eu acredito, porque você já passou várias vezes, eu acredito sim. E aí ele fez uma nova pergunta. Agora, você acredita que eu posso passar nessa cordinha de um prédio para o outro, com um carrinho de mão, com você em cima do carrinho? Aí ele recuou. Ele falou, peraí,
agora o negócio complicou. Eu não vou. E às vezes acontece assim com a gente. Nós acreditamos que as coisas vão dar certo, mas quando você confia e você se entrega e você se derrama e fala: Senhor, não posso mais, eu vou me lançar, eu vou me jogar em cima desse carrinho, pode ir por cima da corda, que eu sei que o Senhor vai ir e vai voltar. Então, nessa área sentimental, na minha vida foi assim também. Depois dessa entrega, as coisas, elas fluíram naturalmente. Eu não busquei a Suelen, ela apareceu para mim, né? E quando eu olhei para ela, eu falei: gente, mas quem é essa mulher aqui? Meu Deus, mas que princesa! E, sabe? Que princesa! E as coisas, elas fluíram. E eu estava orando a Deus. Olha, gente, quem não ora e não pede a Deus pelo seu príncipe, pela sua princesa? Todos nós, todos vocês, eu creio nisso, né? Agora, quando nós entregamos para o Senhor, Ele prepara para nós e nós vamos ter convicção de que Ele está agindo e está atuando. Porque quando eu conheci a Suelen, eu tinha certeza que ela era a mulher da minha vida e que eu ia casar com ela. Tanto que nós casamos em 11 meses, né? Namoramos, noivamos e casamos em 11 meses. Então, acho que é isso. É a questão de confiar totalmente, plenamente. Espera e fica em paz. Descansa que vai dar certo. Eu posso... que é idêntico. É você se entregar mesmo e você confiar totalmente no Senhor. E Ele cuida. Eu era muito taxada quando eu era jovem, porque eu sempre fui muito quieta. Sempre reservada na minha, sempre trabalhei no departamento infantil, então o culto acontecendo e eu estava nos bastidores, né? E algumas pessoas falavam: imagina, Débora, você não vai casar, você não se envolve, você não sai com jovens, você não vai casar. E aquilo me magoava muito, mas eu tinha certeza que o Senhor estava trabalhando por mim. E eu sempre orava, e eu falei para o Senhor: olha, eu quero um rapaz assim, assim, assim. E quando eu encontrar com ele, eu vou fazer uma pergunta para ele e a resposta precisa ser essa. Então, eu coloquei diante do Senhor e confiei, descansei. E eu comecei a olhar, né, o rapaz lá na igreja, e eu olhava, ele saía, e eu corria na porta da igreja para ver, né, se ele estava com outra pessoa, para onde ele ia. Ele atravessava a rua e ia embora. Eu falei: meu Deus, e eu fiquei namorando ele quase 1 ano. E ele não sabia. E eu orando: Senhor, poderia ser aquele rapaz. Eu olhava, a feição externa era o que eu tinha pedido para o Senhor, né, mas eu não conhecia ele. E um dia, ele chegou, me cumprimentou, e depois de 15 dias nós começamos a namorar. Não, ele me cumprimentou. E aí, quando foi na outra semana, chegou, pediu para sentar do meu lado novamente, tudo. E aí, ele falou para mim: preciso conversar com você. Aí eu tremi, né? Fiquei o culto inteiro. Gente, aquele culto, misericórdia. Aí, quando acabou o culto, ele falou assim: olha, eu também estou de olho em você e eu quero te pedir em casamento. Uau. Mas foi bem assim, uau, não foi namoro, foi casamento. Aí eu falei: Senhor, agora, né, tá a hora da minha pergunta. E aí eu fiz a pergunta para ele, né? Eu falei assim: olha, só que eu tenho algo com o Senhor e eu tenho uma pergunta para fazer para você. E a resposta poderia ser N, né? E ele respondeu da forma como eu tinha pedido para o Senhor que eu queria a resposta. E aí eu não tinha dúvida. A gente já começou a namorar ali, e 8 meses a gente casou. E estamos juntos, vai fazer 23 anos. Gente, tem que aplaudir isso. Ela não foi pedir de namoro, foi em casamento. Depois de 1 semana de oi, tudo bem? Eu fugia, porque eu achava que ele era doido, de verdade. Não, e olha o detalhe. Para você, não é fácil essa atitude, né? Porque às vezes você vai contra a sociedade, contra os seus amigos, como eu fui. Mas a espera e a resposta que o Senhor tem vai além das nossas expectativas. Então, eu comecei a namorar no sábado e
a gente precisava se conhecer, nós não nos conhecíamos, né? Eu via que ele ia na igreja, ele frequentava a igreja, mas eu não sabia quem ele era. Aí ele falou para mim assim, a gente precisa sair, né? Ir ao shopping para conversar, e vamos na segunda-feira. E eu estava num propósito de oração, e ia terminar o propósito na segunda-feira. E aí, na hora, né, eu falei assim, olha, só que eu não posso sair com você na segunda. Na segunda, eu preciso terminar meu propósito de oração. E ele falou, mas então eu vou com você. E é isso, é você buscar primeiro o reino de Deus. Né? Eu poderia falar assim, mas né, já que apareceu, foi o Senhor que está mandando, está batendo tudo, então eu vou sair, vou para o shopping. Né? Eu precisava honrar a Deus naquela hora. Eu falei, não, eu vou terminar o meu propósito de oração. E ele foi comigo, e Deus honra. Deus honra a nossa espera. Amém. Eu posso dar o ponto de vista do solteiro? Pode. Porque, gente, assim, eu sou solteira, igual vocês, a maioria de vocês. Então, às vezes, a gente ouve os casados falando assim, não, eu abri mão, e daí passou, e foi tudo bem, e Deus cuidou mesmo. Aí você fala, tá, mas agora tu já está casado, você nem lembra mais. 20 anos de casado, sabe lá quanto tempo. Então, eu estou aqui para corroborar, né, com a minha experiência. Nossa, chega o coração, está batendo forte. Eu estou acostumada a estar aqui, vocês me veem aqui, mas eu não sou de falar muito sobre mim. Mas o que eles comentaram é real. Quando eu tenho já mais de 30, não vou contar quantos mais, mas eu tenho mais de 30 já. E tem muito, muito tempo que eu estou esperando. Não conto quantos também. Vocês não fazerem as contas, aí chegarem na idade. Brincadeira. Mas quando eu decidi, eu sempre orei e sempre tive essa decisão de vou esperar no Senhor, né? Que é a pergunta que está aqui. O que seria esperar no Senhor? E eu queria focar nas duas partes que eu acho que eles não focaram tanto, que é o que seria esperar no Senhor e como não cair na carência. Então, ouvindo agora, gente, real, de quem está aqui solteira, é um tempão, mulher tem TPM, é uma carência na TPM, as mulheres elas vão entender. Vocês não estão entendendo, é um negócio que não é de Deus. Mas Deus realmente supre. Né? A partir do momento em que eu tomei a decisão e falei, Deus, o Senhor sabe o que eu quero. O Senhor sabe o que eu estou esperando. E eu tenho certeza que o Senhor vai me honrar. A tua palavra diz que o solteiro, enquanto espera, cuida das coisas do Senhor. Então, eu vou focar no ministério. Me prepara para o que o Senhor tem para a minha vida ministerial. Eu quero saber da vida espiritual. Eu vou buscar o reino de Deus. E eu estou confiando que, enquanto eu estou lá em cima cantando, o Senhor está cuidando das outras coisas. Gente, a carência sumiu. Assim, não, já faz muitos anos isso. Glória a Deus. Mas, realmente, Deus cuida de todas as coisas. E a carência e a ansiedade, elas desapareceram. Né? Que eu falei da TPM, a TPM ainda existe. Ainda vem aqueles pensamentos, Jesus, eu não vou casar nunca mais. Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. A mulherada vai entender. A gente fica assim na TPM, às vezes. E, nesses momentos, eu me lembro dessas orações. E o Espírito Santo vem ao meu coração e ele me lembra das promessas que ele me fez. Eu sei, e é importante, assim, vocês se lembrarem, antes de qualquer coisa, de quem é Deus. Ele não muda. O que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Se você não está acreditando, então começa a trazer na memória outras coisas que Ele fez. Como diz a palavra, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que o Senhor fez na tua vida, em todas as áreas, não só na sentimental, nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Se Ele cuidou de tudo isso, Ele não vai deixar a parte que talvez seja mais importante para você, o seu maior sonho. E aí aqui a gente está falando da área emocional, mas pode ser em qualquer área que seja o maior desejo que você tem. Ele não vai deixar isso para trás. Não duvide disso em momento algum. E quando a dúvida chegar, você pode, vou usar aqui igual o pastor Ari ensinou aqui, você bota a mão na cabeça. E repreende o pensamento em nome de Jesus. E o Espírito Santo vem e te consola e te traz a plenitude que você precisa. A carência vai embora. Amém? Amém. Outra pergunta? Vamos. Aquela que eu deixei para a segunda parte. Por o homem ter um papel mais ativo nessa área, o posicionamento dele também deve ser de esperar? Aí aqui eu estou entendendo essa pergunta de uma forma, não movimento eu escolhi esperar, mas tipo assim, que atitudes eu devo ter? Né? Eu tenho que... Espera-se que eu seja o cara que tome atitude. Como é que eu lido com isso? Como tem que ser o meu posicionamento? O posicionamento do homem, ele não muda muito
por ser servo de Cristo, obviamente ele tem algumas características diferentes, mas ele não muda muito do que a gente falou na questão de suficiência de Cristo. Eu vou dar um exemplo também. Eu, particularmente, tá, quando eu me entreguei verdadeiramente para Jesus, Jesus era, e é ainda hoje, o meu maior amor, a minha maior paixão, é o suficiente na minha vida. E eu nunca fui de tomar atitudes com mulheres. E geralmente, o que a mulher fala? Não, quem tem que tomar atitude é o homem. Mas Deus, conhecendo o meu coração, fala, esse cara vai dar trabalho, né? Esse cara vai dar trabalho para mim, mas eu vou dar uma ajudinha aí, vai lá. Preparou a Suelen que deu os starts para que a gente pudesse se conhecer. Então, o start maior foi dela do que meu, propriamente. E Deus sabe que eu era assim, Deus conheceu o meu coração. Então, o homem quanto a mulher esperam no Senhor, entregando-se verdadeiramente a Cristo. Só que assim, gente, você também precisa fazer um pouquinho a sua parte, né? Você vai se preparar, você vai se cuidar, né? Você vai frequentar os lugares onde você pode encontrar uma pessoa legal. Deus pode preparar esses momentos. A gente precisa orar, colocar diante de Deus e desfrutar esses momentos da melhor maneira possível, né? Como aconteceu com a Débora, como aconteceu comigo. E Deus, Ele tem os seus propósitos, Ele vai guiando a nossa vida, né? Ele vai guiando os nossos passos. Então, a postura do homem também tem que ser a mesma. Se entrega para Jesus, busque a Jesus. No momento certo, vai aparecer aquela princesa na sua frente e você vai olhar, gente, que é isso que está na minha frente? Como aconteceu comigo. Vai acontecer com você também, tá? Eu queria pegar um gancho aqui, agora nas perguntas, e fazer uma pergunta para a Débora novamente, lá do profissional, tá? Débora, olha, 10 em cada 6 jovens no Brasil lidam com a ansiedade e depressão também, né? Deve-se muito isso também à pandemia, que isso prejudicou bastante, e o uso excessivo de redes sociais. Existe uma forma do jovem se blindar diante de tanta informação que recebe hoje de todos os lados? Sim. Quando se fala que a pandemia ela agravou isso, na pandemia aumentou 25% dos casos de ansiedade e depressão. Eu procuro não colocar a pandemia como a causa. Porque o que acontece com as pessoas? Elas usam o que aconteceu para se tornar vítima. Então eu estou assim, eu estou ansioso, eu estou depressivo por conta da pandemia. Eu estou ansioso, eu estou depressivo por conta... Eu perdi meu namorado, eu perdi minha namorada, eu levei um fora. Os meus pais foram assim. O que eu gostaria de deixar bem frisado no coração de vocês, desfoca disso, né? Não sempre coloque a causa como problema. E o importante é como você está lidando com isso. Como você lidou com a pandemia, né? Eu, professora na pandemia, foi assim, quando fechou tudo, o que faremos, né? Aqueles momentos, aqueles primeiros dias foram de reflexão para mim. O que eu vou fazer? Como eu vou lidar com essa situação? Né? E o que a maioria das pessoas fizeram? Foram para as telas. Né? Então, as pessoas começaram a comprar muito, né? Tentar saber tudo o que estava acontecendo. E, assim, o celular estava ali 100%. Quem chegasse na minha casa ia ver assim, a mesa cheia de EVA, de papel, de tinta. Eu falei, eu preciso dar um significado para tudo isso. E eu não posso agora ligar a televisão, sentar na frente dela, ou ir para a frente do celular e ficar ali. Mas foi o que a maioria fez. E como a gente deve se blindar com isso? Tem um versículo, se alguém puder, porque eu, para enxergar aqui, uma bênção.
Acho que é Provérbios 27, 20. Deixa eu ver se é isso mesmo. Provérbios 27, 20. O crisol é prata. Deixa eu ver na outra versão aqui. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Isso. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre há lugar para mais um. Agora tem um outro que fala, mas os olhos... Assim como ouro e a prata são provados pelo fogo. Ah, está colocando ali, ó. Mas essa primeira parte sua está interessante. O inferno e o abismo nunca se fartam, né? Então tem até um vocábulo lá hebraico que fala, acho que é Seol, né? Que fala que é a sepultura. Sempre cabe mais um. Aí vem, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Então é aquilo de você olhar, de você querer ver mais, né? E de repente você está ali. Há uma pesquisa que fala que os brasileiros passam, em média, 9 horas por dia no celular. E isso eu não estou nem falando de quem trabalha, né, no celular. É pessoas que perdem um tempo tão precioso no celular. E como a gente deve se blindar disso? É querer estar ali, porque é difícil, né? Hoje tem até a nomofobia, que é uma doença da pessoa ser ali obsessivo por tela. E você querer, lógico, né? Tá viciado ali, muitas das vezes, mas como que eu posso falar a palavra? Que você está ali querendo, mas você tem que se colocar outro objetivo, né? Então eu estou ali, não, eu vou orar, né? Eu vou fazer a leitura da Bíblia. É difícil, né? Para quem tá viciado. Eu atendo crianças e vejo assim, eles já chegam com o celular na mão, né? Eles andam com o celular na mão. Você vai no restaurante, as crianças estão ali comendo com o celular na mão. Eu tenho um aluno e a professora, né, mandou ele para o consultório. Ela falou assim: Débora, ele não come na escola, ele fica 9 horas na escola, é período integral, e ele não se alimenta, de jeito nenhum. E, às vezes, eu vejo que ele está suando frio, ele está com fome, mas ele não come. E aí eu fui perguntar para a família, por quê? Né? Será que ele tinha alguma seletividade alimentar? O que acontecia? Aí ela falou assim: ai, Débora, de repente é porque em casa ele come no sofá com o celular. E como na escola, né, não vai ter o celular, eu acho que é por isso que ele não come. E aí eu fui conversando com ele, a professora foi conversando com ele, e ele voltou a comer. Para a gente ver como a questão das telas está aprendendo, né? E isso é uma educação que a gente tem que ter para sair das telas. Com certeza. Tem mais uma das perguntas surpresas que chegou aqui. Normalmente, essas que envolvem Bíblia são para o Evaldo, mas como trata de um tema interessante, eu queria ouvir também a resposta da Débora. Como lidar com a solidão durante a espera no Senhor? Então, acho que o Evaldo pode falar um pouco à luz da palavra e a Débora falar um pouco sobre, né, ciência. Como lidar com a solidão? No sentido de estar sozinho, de não ter ninguém, né, como na espera de uma pessoa amada, e na solidão de estar se sentindo sozinho em casa, né? O melhor remédio bíblico para isso, né, que Deus nos passa, a gente vai lá novamente para Filipenses, no capítulo 4. Porque quando Paulo ele fala para os filipenses, ele fala assim: olha, vocês não podem ficar ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus com ações de graças. E aí ele complementa aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Finalmente, irmãos, olha o que vocês precisam pensar. Aquilo que é verdadeiro, o que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. No momento de solidão, o que alimenta o seu coração? O que alimenta a sua alma? O que você busca como alimento? Né? Estávamos conversando um pouquinho antes de entrar aqui. Eu, particularmente, gente, pode ser até um erro, mas eu não gosto muito de ver noticiário. Não sou ligado muito à rede social também, né? Tem até algumas pessoas que me seguem lá, vi que eu não posto nada, né, gente? Mas de vez em quando eu vou começar a postar alguma coisa. E eu prefiro ver Animal Planet, programa de pescaria, e se não eu pego um livro para ler ou a Bíblia para ler, porque isso me traz paz ao coração. Você já viu quando você entra numa rede social, aparece uma notícia lá, aquilo começa a amargurar o seu coração, aquilo começa a te prejudicar a alma, aquilo começa... Então, nós precisamos decidir obedecer a palavra de Deus. Então, nesse momento, né, você precisa buscar algo que dê paz ao seu coração. A Bíblia te dá paz ao coração, é a palavra de Deus falando com você. A oração, você não está sozinho, Deus está com você. Quando você fala com Deus, é um diálogo, é recíproco, gente. Então, nós temos que buscar o nosso refúgio no Senhor e naquilo que nos traz paz ao coração. Uma dica que eu dou é: não dependa de outra pessoa para você ser feliz. Porque a outra pessoa pode te magoar, ou você nem ter outra pessoa ali para compartilhar, né? E aí você vai sofrer nessa solidão, no sentido de estar sozinho. Mas se você se conhece em Deus, né, e você tem prioridades, e você coloca diante do Senhor, vai passar esse tempo mais leve, com certeza. É isso aí. Joia. Agora eu queria que nós vamos entrar quase nos finalmente, eu queria que a Débora falasse um pouquinho da experiência dela, né? Ela já passou por isso, já teve nessa situação, sabe dizer com propriedade aí sobre o assunto. Então, conta um pouquinho para a gente, Débora, como foi a sua experiência e o seu processo de ajuda e de cura. É a primeira vez que eu torno esse tema público assim. Até, né, conversei com a Sueli, eu estava meio... Mas eu creio que a minha experiência vai trazer, né, despertamento, cura para outras pessoas. Eu me casei, e foi assim, né, vapt-vupt, 8 meses, né, nos conhecemos, casamos. E logo nos primeiros meses, eu recebi a notícia que eu não podia engravidar, né? Eu já passava com o médico desde adolescente, e ele falou para mim: Débora, você não vai poder engravidar, você tem um útero policístico e muito tratamento, a gente vai começar os tratamentos, mas não crie esperanças, porque você não consegue gerar um filho. E aí eu recebi aquela notícia meio assim: tudo bem, né? Fazer os tratamentos. E um dia eu estava na igreja, e acabou o culto, estava eu e o Luciano, meu marido, encostado lá, vendo o movimento. E, de repente, Deus usou o pastor que tinha pregado, que eu não conhecia, ele não era de São Paulo. E ele falou: o casal, vem aqui. Aí a gente foi, né, olhamos assim: não, é vocês mesmos, pode vir. E ele disse assim: olha, Deus está me falando que você não pode engravidar, você não pode gerar um filho. Mas hoje, Deus está curando, Deus está limpando o teu útero, e você vai engravidar sim. E será um varão, e o nome dele será Samuel. Mas na hora foi, sabe, você não tem reação alguma, né? Falei assim: mas como assim? Mas eu recebi aquilo. E as pessoas que estavam, né, à minha volta, até tem uma que estava lá na minha volta, nem sei se ela está aqui, a Raquelzinha. Ela veio assim, me abraçou, e depois ela bordou até uma toalhinha, Samuel. E eu recebi aquilo do Senhor. E eu engravidei, né? E fui fazer o ultrassom. E o médico: quer saber? Quero. É um menino, sem sombra de dúvida.
E o meu sonho era colocar Estevão, né? Eu sempre, quando eu tiver um filho, eu vou colocar Estevão. E aí veio Samuel, né? Aí eu coloquei Samuel Estevão. É por isso que ele chama Samuel Estevão. E naquilo foi passando, e o nosso desejo era ter um casal de filhos. E depois de 4 anos, eu engravidei novamente, e era uma menina, né? A Sara. E a Sara. E aí, ela veio, e tudo bem, tudo certo. E a gente foi levá-la ao médico. O médico falou assim, olha, ela tem um probleminha no coração, mas, mãe, fica tranquila, né? Nós vamos esperar ela pegar peso, a gente vai fazer uma cirurgia e tudo tranquilo. Mas não foi isso que aconteceu. Ela teve uma parada cardiorrespiratória em casa, ela foi para o hospital sem vida, e chegaram lá, conseguiram reanimá-la, mas ela já entrou na UTI, e ali ela ficou 40 dias na UTI. E eu e o Luciano ficamos praticamente os 40 dias na UTI. A gente só vinha para casa à noite para dormir, mas a gente não conseguia dormir, porque qualquer barulho era como se fosse o toque do telefone dizendo alguma coisa. E depois de 40 dias, ela veio a falecer. Aí ela faleceu e a gente não conseguia entrar dentro de casa, ficamos 10 dias fora de casa. E nesses 10 dias que a gente ficou fora de casa, teve um dia que o Luciano olhou para mim e ele falou assim, amor, mas você está diferente, você não está grávida? Aquilo foi um choque, né? Eu falei, meu Deus, imagina, né? Eu estava dentro do hospital, imagina, não estou. Para mim era uma afronta, né? Dizer que eu estava grávida, porque na minha cabeça era, eu dei 100% para ela, né? Imagina, isso não... Resumindo, voltamos, fui ao hospital para contar para a doutora, né, que lá do postinho, que, né, ela tinha falecido, tudo. E enquanto eu estava contando para ela, ela olhando para mim, né, olhando para minha barriga. E eu, meu Deus. Aí eu falei tudo, ela falou assim, Débora, mas você está grávida. E eu não tinha barriga, não tinha sintomas algum, nada. Ela falou, você está grávida. Aí ela veio por trás, assim, ela falou, você está grávida e não é de pouco tempo. Você está grávida de muito tempo. E na hora eu comecei a chorar. Para mim, eu queria que abrisse um buraco e eu entrasse. E ela falou, olha, estou aqui, vai fazer os exames. E eu chorando na sala dela ainda, ela falou assim, para de chorar. Essa vida que está dentro de você está te dando força para você passar toda essa situação que você passou. E ali foi o engole o choro. Eu não conseguia mais chorar. Aí eu fui fazer os exames. Quando eu fiquei sabendo, eu já estava grávida da Keila, assim, para ganhar, né? E a Keila veio. Nessa época toda, o Luciano, meu marido, ele ficou mais frágil, né? Então, teve um período ainda que ele pegava as roupinhas da Sara, ele cheirava, ele pedia para que ela voltasse, né, chorava muito. E eu fui a mais durona, assim, eu fui a controladora da situação, né? Mas quando a Keila nasceu, eu caí, né? Eu me tornei mais frágil. Então, foi uma soma de várias situações. E, naquele tempo que a Sara estava no hospital, foi um ano, assim, que ela ficou no hospital, nós perdemos um carro, roubaram o nosso carro na frente do hospital, de todo o período, né, de correria, de hospital, de exames, nós tínhamos uma marcenaria. E depois meu marido falou, amor, olha, melhor a gente acabar, vender o maquinário, terminar por aqui, resolver a situação, porque senão a gente, né, ia prolongar com algumas questões. Então, nós perdemos a empresa, nós perdemos o carro e nós perdemos a filha. Então, foi uma soma de vários fatores. Eu me tornei forte no primeiro momento, mas quando a Keila nasceu, aí eu caí.
E então, quando a Keila nasceu, eu me tornei apática a tudo. Então, o mundo para mim era cinza, literalmente, né? Quando você encontrar uma pessoa que fala que ela não tem alegria, que ela não vê cor em nada, literalmente é isso que acontece. Então, para mim, o mundo não tinha azul, vermelho, cor-de-rosa, era tudo cinza, né? E eu comecei a ter crises de pânico. Então, quando o Luciano ia trabalhar, se minha mãe não viesse para casa, ou ele não levasse para casa minha mãe, ou alguém fosse lá para casa, eu não conseguia sair da cama, eu saía da cama, ia para o sofá, eu não tinha gosto, prazer para nada. E eu tinha medo de levar a Keila na primeira consulta do pediatra. Então, a Keila foi para a primeira consulta do pediatra, já tinha quase 3 meses. Porque na minha cabeça era, eu vou levar a Keila, e se o médico, né, descobrir alguma coisa, ela tiver alguma coisa, eu vou viver toda aquela situação? Então, eu caí em depressão, síndrome do pânico. Foi 8 meses assim, de apatia a tudo. Então, é uma tristeza, né? Então, quando as pessoas perguntam, porque tem muita pessoa que fala, eu estou em depressão. Você pode estar no estado depressivo. A depressão é quando você tem essa tristeza prolongada, é quando você tem essa apatia a tudo prolongado, essa falta de motivação muito prolongada. E eu tive uma infância na igreja bem, como que eu posso dizer, bem rígida, né? E eu tinha essa ideia, eu não vou procurar ajuda porque eu sou crente, né? Eu não posso. Então, eu lutei muito a buscar ajuda. Mas teve uma hora que eu falei, eu preciso de alguém, né? Então, à noite eu não conseguia dormir. À noite eu não dormia. E, às vezes, eu levantava e a vontade de chorar, a tristeza, e você não descobre, não tem um motivo muito, né, ali real, muito fixo. E então, o que eu fazia? Eu procurava programa evangélico. Né? Eu procurava o programa evangélico e, às vezes, eu ligava assim, parece que o pastor lá do outro lado estava falando, né, comigo. E aquilo foi me fortalecendo, foi me dando novo ânimo, né? E o que eu falo, as pessoas da igreja, eu não tive esse apoio. Porque eu não encontrei quem pudesse me ouvir. Eu só precisava de um ouvido, só isso, né? E eu não encontrava alguém que pudesse me ouvir. Então, o que eu encontrei foi muito, você não tem fé, né? Ora, que isso vai resolver. E eu sei que Cristo é o suficiente, mas naquela hora eu precisava de ajuda e eu precisava de um apoio médico também. Porque a soma, o trauma foi tão grande, né? Eu considero, né, eu estava ali no carro, né, a 80 km/h, e, de repente, pum, o mundo desmoronou. Né? O meu mundo desmoronou. E foi aí que eu fui buscar ajuda. Foi difícil, porque foi algo que eu tirei lá do fundo. Né? Eu vou buscar ajuda. E eu fui, conversei, comecei a tomar medicação. Quando eu comecei a tomar medicação, foi assim, né? Porque a depressão também ela tem a ver com os hormônios, mexe com o hormônio, ainda mais a mulher. Então, eu precisava de algo para me equilibrar. Eu comecei a tomar medicação, comecei a fazer terapia em grupo, mas aquilo não me resolveu, porque eu não queria ouvir o problema de outras pessoas. Né? Eu já estava com os meus problemas ali. E, quando chegou a terapia em grupo, eu me decidi, eu falei, Senhor, não é isso que eu quero. Né? Eu tenho os meus problemas, né? Mas eu não quero ouvir, aquilo me irritava mais. Eu parei com as terapias em grupo, mas continuei com a medicação, e foram 5 anos de medicação. Né? E chegou uma hora que eu falei, eu preciso me desmamar. E quando você está tomando a medicação,
você não pode, né? Agora eu não vou tomar mais e... Obrigada. Eu não vou tomar mais e você... Não, né? É importante isso, você ter sabedoria, né? Então, eu fui diminuindo, e chegou uma hora que eu não precisava mais da medicação. Mas eu quero deixar bem claro que a depressão, quem já passou, quem está com depressão, você precisa se policiar muito, né? Então, até hoje eu me policio. Eu sei dos meus limites, né? E eu sei que eu preciso ter qualidade de sono, né? Eu, por exemplo, se eu não durmo bem, eu já começo a irritabilidade e não funciona. Então, a gente tem que se policiar, né? Porque ela está ali. Um gatilho que tiver, ela vai, né, ali daquele pico. E hoje eu consigo me controlar. Mas o que ficou muito forte para mim, eu queria passar para vocês, seja o ouvido da pessoa que está passando por alguma questão, que está dizendo que está com depressão, ou que está com uma tristeza muito grande. Ouça ela e ajuda ela. Isso é fundamental. E eu lembro que depois foi algumas pessoas em casa, e eles perguntando, né? Por quê? Por quê? E eu falei, eu não encontrei, né, algum ouvido que pudesse me ouvir. E até o irmão falou assim, puxa, né, se a gente soubesse disso, a gente teria feito diferente, né? A gente também não sabia, né? Então, hoje, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Seja o ouvido, né? Empresta seu ouvido, né, para a pessoa que está passando, que está com depressão, ou está num estado depressivo, porque esse estado depressivo, ela pode, né? Daqui a pouco está lá em depressão, então saiba ouvir, né? E, graças a Deus, hoje eu estou aqui, tenho o Samuel, tenho a Keila, e Deus tem trabalhado no meu coração a cada dia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Evaldo, nossa, perdi a fala aqui. Conta pra gente se tem algum personagem bíblico que passou por uma situação similar de depressão, uma angústia, enfim. Amém. Eu vou contar, vou ficar de pé, tá? Eu queria que vocês ficassem de pé também, porque vou responder essa pergunta agora, para nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo. Vamos marcar dois, né? Brevemente. Mas teve um personagem bíblico, sim. Tiveram vários personagens bíblicos que passaram por momentos difíceis, que buscaram refúgio no Senhor e saíram dessa. Nós encontramos do Antigo ao Novo Testamento. Mas nós não poderíamos deixar de falar de uma pessoa que esteve no jardim do Getsêmani, ajoelhado e orando de tal maneira que suava lágrimas de sangue, porque ele sabia do que ele iria passar por mim e por você, né? Levando os nossos pecados na cruz do Calvário. O que Jesus fez com seu propósito? Ele decidiu obedecer, ele decidiu permanecer, e é por ele que nós estamos aqui. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, nós não vamos deixar de ter, gente, aflições, ansiedades, preocupações. A palavra de Deus, ela nos dá diretrizes, mas como a Débora falou, nós também precisamos emprestar o nosso ouvido, e muitas vezes, em algumas vezes, Deus abençoa profissionais para nos ajudarem também. Mas Deus, hoje, eu creio, Ele quer curar muitos corações aqui. Deus é um Deus de cura, de restauração, e as coisas, elas não acontecem somente por um acaso. Você não veio e não está aqui por um acaso. Deus tem algo para você, Deus tem algo especial.
Eu queria agora convidar você para orar. Nós vamos orar juntos agora. Queria que você colocasse a mão no seu coração agora. Coloca a mão no seu coração. Fecha o seu olho nesse momento. Eu queria que você entronizasse agora o Senhor na sua vida. E que você colocasse diante de Deus aquilo que aflige e traz ansiedade no seu coração. Deus tem restauração e Deus tem cura. Eu creio em nome de Jesus. Nós vamos testemunhar isso. Mas pensa nisso. Creia agora que o Senhor está dando o ouvido dele para você. O Senhor está olhando com um olhar de ternura para você nesse momento. Nós vamos agora orar e nós vamos colocar isso diante do Senhor. E nós vamos clamar: Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és o médico dos médicos. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que pode nos livrar, nos dirigir. E basta apenas uma palavra do Senhor. Coloca a mão no seu coração, feche o seu olho. E agora eu convido você a nós clamarmos a Deus. Se derrame. Entregue o controle agora da sua vida para o Senhor. Se esvazie. Fala para o Senhor: Senhor, eu desisto de mim mesmo. Toma as rédeas do meu coração, toma as rédeas da minha vida e olha para mim, Senhor. Vamos orar, vamos orar. Pai, que momento maravilhoso, Senhor, que Tu tens preparado para nós. Nós queremos Te agradecer, ó Pai. Nós oramos a Ti, nós Te agradecemos, porque o Senhor, em todas as circunstâncias, o Senhor nos ama. Nós passamos por aflições, nós temos as nossas ansiedades, nós temos as nossas preocupações, os nossos problemas, as nossas provações, e nós queremos agora, Pai, nós queremos agora depositar isso diante do Teu altar, e queremos declarar também, Pai, agora, Pai, assuma o controle da nossa vida. Jesus, que o nosso coração seja inteiramente Teu, Pai, sem reserva nenhuma. Que nós não venhamos a tomar o controle de volta. Guia a nossa vida, cura, restaura, Pai. Neste momento eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, Senhor, entra com providência agora na vida de cada um que está aqui presente, Senhor, que veio, que adentrou a Tua casa nesta noite. Nós queremos, ó Deus, ser instrumentos, ser vasos nas Tuas mãos. Ó Pai, opera em nós, trabalha em nós, derrama a Tua bênção, a Tua unção, a Tua graça e a Tua misericórdia, e que nós possamos crescer para a honra e glória do Teu nome, nos lembrando, ó Deus, que foi pago um alto preço lá na cruz do Calvário, ó Deus, para que hoje nós pudéssemos olhar para Ti e não estarmos sozinhos, porque Tu estás conosco. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, nós Te agradecemos e Te honramos em nome de Jesus, amém? Amém. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas aqui para a Débora, que está aqui. Obrigado, Débora. Tem um livro aqui, e ele foi escrito por um pastor e um médico, que eu acho que ajuda muito, é uma leitura simples, A Saúde Mental e a Espiritualidade. O pastor Arival, que é reverendo, junto com o pastor Hernandes, né, que sempre está aqui com a gente, e é interessante, vai ser bem esclarecedor. Como é que é o nome? Saúde Mental e Espiritualidade. Joia, beleza.